Fala galera, chegando aqui, botando pressão. Mais um dia, pessoal. Hoje é que dia? Segunda-feira. Todo dia é segunda, né? Mas hoje é quarta-feira. Já estamos na quarta-feira e o tempo não para, colocando pressão. Deixa eu só ajustar aqui. E aí o tempo não para, a gente está colocando pressão aqui. Em Jericoacoara ainda. Hoje é o último dia aqui em Jericoacoara. Estamos voltando aí para Fortaleza na quinta-feira. Quinta-feira a gente volta para Fortaleza e lá a gente vai iniciar uma nova. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. A gente vai iniciar lá uma nova temporada. A gente vai botar pressão na parte de viver um novo desafio. A gente vai fazer aquele desafio lá da corrida. Vou completar aí 42 quilômetros. E aí, lembrando que a gente vai dar um time aí nos vídeos e a gente vai ficar lá no Instagram. A gente vai colocar pressão aí no Instagram e vai mostrar algumas coisas aí do dia a dia. Só que pra gente mostrar algumas coisas do dia a dia, a gente precisa empregar mais energia. E eu percebi que algumas pessoas, quando a gente está convivendo, aqui é um experimento interessante porque a gente convive com pessoas diferentes e a gente acompanha dias diferentes, a gente observa coisas diferentes e o interessante é a gente falar sobre energia. Energia que eu digo é a capacidade de produzir, é você ter força de fazer algo. E é interessante como na mudança de hábitos você passa a ter mais energia. Só que as pessoas acreditam nesse lance de ter mais energia, mas a energia, você tem energia para 24 horas. Você não é que você adquire mais energia, ou seja, a energia ela foi tomada, ela foi roubada de você. A energia é para 24 horas, todo mundo tem energia para 24 horas. Só que tem pessoas que desperdiçam energia, tem pessoas que tem um ladrão que fica vazando energia. E isso, com o passar do tempo, vai se tornando imperceptível. Você não percebe. E aí você vai entrando num estado de definhamento. Você vai, aponta para baixo e segue direto. E alguns detalhes, são pequenos detalhes, que você vai ajustar e vai te trazer para uma curva de crescimento. Novamente, são coisas que a gente não está atento e no passar do dia aquilo ali fica sugando energia. Você já acorda cansado. E detalhe, pelo fato de você dormir demais, você já acorda cansado. Quem dorme demais, ao invés de carregar a bateria, descarrega. E aqui é uma primeira dica, se fosse você eu anotaria, porque isso aqui é interessante. Faz você colocar, empregar, perceber, analisar. Esse aqui é um exercício de autoconsciência. Então, à medida que você dorme mais do que o necessário, você começa a perder energia, você já acorda cansado. Dormir é importante. E aí existem pessoas diferentes, e então tem pessoas que precisam dormir 7, tem pessoas que precisam dormir 8, tem pessoas que dormem 6. Eu achei já um pouco mais pesado, mas existem pessoas desse tipo. Dormindo 6 horas já carrega a bateria. Tem pessoas que precisam dar um intervalo no meio do dia. É uma opção.
Depois do almoço, você você descarrega ali 30 minutinhos e depois toma um banho e inicia a vida de novo. É como se você desse um reset no dia. Você divide o dia ao meio, dá um reset nesse período e vai colocar pressão no final. Antigamente, eu não conseguia fazer esse intervalo no meio da tarde. Hoje também eu não faço. Mas eu já fiz alguns experimentos e eu percebi que mudou. E aqui é uma coisa interessante, que talvez com o passar do tempo, coisas que você fazia e você tinha um resultado, você pode fazer e ter outro resultado. Não entendi, vou repetir. Existe alguma coisa que você fazia no passado que te dava um resultado que depois de um tempo, hoje, você vai fazer e vai te dar outro resultado. Vou dar um exemplo. O sono à tarde. Há um tempo eu tirei um cochilo à tarde e aí eu percebi que o dia melhorou, porque eu tirei o cochilo, acordei, tomei um banho e já estava novo, resetado. Coisa que quando eu fazia há tempos, eu não tinha esse resultado. Eu ficava ruim o resto do dia e tinha problema para dormir à noite. Só que hoje a gente aprende a canalizar o negócio, canalizar a energia, que aí você já sabe onde aplica, você já tem a cabeça funcionando constantemente e aí esse lance de não conseguir dormir à noite já não existe mais. Aqui, esses dias, eu tava vendo e tava conversando, eu sempre trago aqui para Jericoacoara um chá. E esse chá é um chá de canela. E geralmente eu tomo quando eu tô aqui, quando eu tô em Fortaleza eu não tomo. É raro, mas acontece às vezes. E esse chá, quando eu tomo o chá, na minha cabeça, é um chá que eu uso pré-treino. Então, quando você coloca uma ideia sobre algo e aí você ingere tendo essa ideia, você potencializa o resultado. Como assim? Existem medicamentos, quando são feitos experimentos com medicamentos, você coloca o medicamento de fato e dá para um grupo de pessoas e outro comprimido sem nenhuma química, que é o placebo. E aí você vai ver a reação dessas duas pessoas porque elas estão entendendo que vão tomar um medicamento para tal coisa, para tal finalidade. Então, existe essa mudança na cabeça das pessoas. E a mesma coisa é o chá, mas já foi comprovado, o chá é vasodilatador, ele ajuda no controle da glicemia, e aí vai. Só que quando eu utilizo e já está massificado que o chá ele é um pré-treino, automaticamente a minha cabeça já trabalha para isso. E aí o que acontece? Quando as pessoas veem o resultado do que aconteceu comigo, tomei o chá, ativou. E aí quando ativa, eles passam a entender que o chá é o culpado disso. Consegue entender? E aí quando as pessoas tomam o chá, ela ativa também. Porque na cabeça delas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Só que eu preparei a minha cabeça para isso. E aí teve o pessoal aqui tomou o chá e de fato ativaram. E aí chegou para mim e disse, olha, eu tô com mais energia porque eu tomei o chá. Eu disse, não foi porque tomou o chá. Olha só, isso aqui vai desmontar a sua cabeça e aí você vai reconstruir com uma ideia diferente para poder aplicar isso em outra área. Não foi por conta do chá, foi por conta que você viu o que acontecia comigo, daí você tomou o chá, e aqui eu vou abrir o parênteses para dar mais outras dicas para vocês. Você tomou o chá, aí você se expôs ao sol, cara,
é importantíssimo a exposição ao sol, tanto para o público masculino quanto para o público feminino. A gente precisa de uma vitamina que é a vitamina D. E essa vitamina aí é através da exposição solar. Então, ela é liberada no corpo, né, em conjunto com essa exposição solar. E é interessante. A gente vive num país tropical e mais de 70% das pessoas elas têm uma carência, têm uma deficiência na vitamina D. Por isso elas têm que ingerir vitamina D de forma externa, de forma exógena. E aí as pessoas têm carência disso. E um dos motivos de se sentir cansado, sem energia, é através da ausência, da carência, ou melhor, da carência de vitamina D. Então, você vai anotando aí, mais um ponto para você analisar em relação à sua baixa de estímulo, à sua baixa energética. A primeira, eu falei sobre, agora eu já não lembro mais da primeira que eu falei, sobre a questão do sono. A questão do sono é importante. A segunda, sobre a liberação da vitamina D. Se você tiver uma exposição ao sol, você vai conseguir dar uma alavancada nisso aí. Então, já são duas coisas aqui importantes para você dar uma alavancada aí na sua energia. E aí, voltando para a história lá, ele se expôs ao sol e nessa exposição ao sol houve a atividade física, uma atividade de resistência. E aí, o que acontece? Com a atividade de resistência, o sono vem mais fácil à noite, ou seja, passa a dormir melhor. Não tem uma dificuldade de sono, uma dificuldade de dormir. E com isso, você dormindo bem, a gente voltou lá para o item 1, a gente passa a recuperar a nossa energia, aquela energia que estava sendo vazada pelo ralo. Então, a gente teve uma melhora no sono, a gente teve uma melhor distribuição aí da vitamina D e a gente tem a atividade física. São três coisas que elas vão andar juntas, porque a vitamina D está envolvida com a alimentação, a atividade física, a movimentação e o sono, a recuperação. Quando você começa, e aqui eu abro um parênteses para falar sobre... Deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui eu abro um parênteses para falar sobre uma esteira de acontecimentos. O que seria uma esteira de acontecimentos? Uma esteira de acontecimentos é que você se envolve em uma coisa e essa coisa ela vai chamando outra. Primeiro você faz atividade física, você rompe aquela barreira, você rompe a inércia e aí quando você se põe em movimento, você tende a querer se alimentar melhor. Aí você se alimenta melhor, você já está em movimento, aí você vai dormir melhor. Aí quando você dorme melhor, aí você começa a tornar um ciclo vicioso. Na verdade é um círculo virtuoso, né? Que você ganha com isso. E aí depois desse ciclo virtuoso, você tem que se atentar a outros detalhes. Quais são os detalhes? E esses são os mais perigosos, porque porque passa despercebido, na verdade. Isso passa despercebido aos seus olhos. Hoje todo mundo já sabe que se você fizer atividade física, se você se alimentar bem e se você tiver uma boa noite de sono, você vai ter energia. Você vai ser uma pessoa energizada. E existem detalhes que estão por trás disso, que aí, quando você vai corrigir na sua vida, você vai ganhar um potencial energético e você vai turbinar esses outros detalhes que eu falei. E a questão principal é isso aqui, o
que rouba a sua energia. É o celular, é o telefone. Você rouba a energia com o telefone à medida que você fica estimulando a sua cabeça com coisas que não têm sentido para a sua vida. Você fica vendo coisas que você não vai aplicar na sua vida, que não agregam nada no seu dia a dia, que não ajudam no seu trabalho. São coisas que vão lhe desvirtuar, vão lhe colocar para outro local. E aí depois você precisa trazer a sua cabeça para cá para poder trabalhar de novo. Isso aqui é um roubador de energia. Aqui é onde vaza a energia. E principalmente quando você utiliza à noite antes de dormir, isso aqui vai prejudicar seu sono. Aí de novo a gente entra numa esteira maldosa, que é prejudicar o sono. Aí você já acorda ruim, aí você não treina, aí você se alimenta ruim. Então você já começa a desfazer todo o trabalho que foi feito por um simples detalhe, perdendo tempo e vendo coisas desnecessárias. Você gasta a energia vendo coisas desnecessárias. Você gasta a energia vendo pornografia. E talvez seja o maior roubador de energia de todos. O maior roubador de energia de todos. É interessante que eu vendo pelo Facebook, e quando você vai rolar a tela do Facebook, ele vai mandar algumas coisas para você. Aí a mesma coisa aqui no Instagram. Quando você abre o Instagram, vou abrir aqui para vocês, ó. Quando você abre o Instagram e aí você começa a rodar a tela aqui, ó. Quando você começa a rodar a tela, vai aparecendo algumas coisas para você. Você percebe, ó, que eu tô rodando a tela aqui, ó. O que vai aparecendo, ó? Tá vendo? Eu tô rodando a tela aqui e tá aparecendo muitas coisas. Aí eu pergunto, você viu algo pornográfico aqui? Você viu alguma mulher? Não tem. Não tem. Por quê? Por que não tem? O contrário do Facebook, que depois eu vou mostrar para vocês. O Facebook turbinou a minha, não sei se o nome disso é timeline, a linha do tempo, com mulheres. E isso é um roubador de energia. E aí, aqui é uma dica importante. Quando você vem aqui no Instagram, aí você tem esses 3 pontinhos aqui do lado. Não sei se dá pra vocês perceberem. Aqui do lado, ó, tem 3 pontinhos. Aí você aperta nos 3 pontinhos, aí coloca assim, um assunto, né? Ele vai aparecer, ó. Sobre traduções, legenda, QR Code, porque... vai aparecer aqui, ó. Cadê? Não tenho interesse. Bem aqui assim, ó. Não tenho interesse. Aí nessas publicações você vai colocar não tenho interesse. Quando aparecer alguma publicação que você não tem interesse, você vai e faz esse esqueminha que eu ensinei para vocês. Não tenho interesse, não tenho interesse. E aí você vai começando a educar o seu Instagram. A mesma coisa no Facebook, e depois eu vou fazer isso. Não tem interesse, não tem interesse. Então, isso vai fazer um funil para você direcionar aquilo que você quer ver dentro da plataforma que você tá olhando. E dos sugadores de energia, esse é o maior. O Facebook turbinou, colocou extremamente apelativo aquilo ali. Quando eles fazem a leitura, que é uma pessoa do sexo masculino, então uma pessoa que procura muito aquele tipo de conteúdo, ele turbina a sua timeline com isso aí. E isso aí é um negócio devastador, porque você vai entrando e caindo no buraco. É danoso, é danoso. E você economiza energia, parando de ver isso. Você economiza energia parando de enviar isso para outras pessoas, porque quando você para de enviar esse tipo de conteúdo, você também para de receber. Ou então quando você receber, você diz, cara, eu não tenho mais interesse em receber isso aí. Então eu não assisto mais, eu dei um tempo nisso aí. E aí as pessoas vão parar de mandar, os seus amigos vão parar de enviar isso para você. Isso aí é um roubador de energia pesado.
E é interessante que um vício, isso se torna um vício. Um vício vai chamando o outro, vai chamando o outro. E com o passar do tempo, esse vício tão simples, que era de olhar o telefone e ver determinado tipo de assunto, ele vai destruir tudo aquilo que você construiu aqui, ó, nessa linha da atividade física, da alimentação e do sono. Destrói tudo, completamente. Completamente. Uma coisa que faz você perder energia é estar do lado de pessoas que estão com energia baixa. São pessoas que murmuram, são pessoas que reclamam, são pessoas que atuam no decorrer do dia dessa maneira. Isso também passa para você. Isso é não sei se vocês sabem, mas existe um campo energético, um campo almático. Aqui eu estou falando de energia, a questão de emanar. Existe um campo almático. E quando você está dentro de um campo de uma pessoa que se comporta dessa maneira, vai atingir você também. Então, o contato com pessoas que estão definhando, em pessoas que estão em energia baixa, aquilo ali também coloca e impõe para você esse tipo de comportamento. E sem contar que o ambiente, ele é extremamente importante. Então, quando você se encontra num ambiente onde as pessoas estão com essa energia baixa, quando as pessoas estão apontando para baixo, em questão de tempo. O ambiente é um fator bem pesado, é um fator bem importante. Então, em questão de tempo, se você estiver num ambiente onde as pessoas estão para baixo, você também vai ficar para baixo. Uma coisa que tira bastante a sua energia é tomar decisões. Tomar decisões. Quando você começa a ter que tomar decisões, você vai perdendo energia. Ao longo do dia, você vai desgastando isso aí nas tomadas de decisões. Tomadas de decisões tiram energia. Então, se você, digamos, for um empresário, você é um dono de uma empresa e você precisa tomar muitas decisões, você vai ter que começar a delegar, você vai ter que começar a colocar isso para outras pessoas. Você vai tomar as decisões que são de fato importantes para a empresa. Decisões que você pode delegar, você vai delegar, você vai colocar para outra pessoa. Agora, decisões importantes você toma. Só o fato de você delegar decisões, isso vai mudar bastante no seu potencial energético, naquela energia que você tem e carrega durante o seu dia. Eu estava vendo um documentário e aí esses caras, esses grandes caras aí dos Estados Unidos, esses milionários, bilionários, o Bezos, esses caras, eles, acho que foi mais o Bezos, né? Tava passando lá que o cara tinha só andava de calça e de camisa, calça e camisa, era a roupa do cara. Todos os dias era a roupa parecida, se não a mesma roupa. E aí fizeram a pergunta para ele e foi pelo fato de tomar decisões. Os caras não querem tomar decisões simples. São decisões simples que não tem necessidade. Você já vai lá, tá no automático, pega e veste e ponto. Não precisa tomar uma decisão para isso. Então, ele precisa economizar ao ponto de quando for tomar uma decisão que realmente é bem... uma decisão que é bem importante, ele vai estar com a energia em alta para poder fazer isso. Saiu uma pesquisa sobre... estavam analisando as decisões de um juiz de direito. E aí o que acontece? Quando ele começava a tomar decisões durante o dia, as decisões mais danosas eram após o almoço. Por quê? Porque eles começavam a tomar decisões, estavam com a energia cheia, e aí ao longo desse dia, e principalmente após o almoço, onde o sangue está direcionado todo pro intestino, e aí fica uma quantidade baixa para você realizar um raciocínio e pensar, e é por isso que você
tem sono após o almoço, principalmente quando você come uma comida pesada. Por quê? Porque quando você come uma comida pesada, todo o sangue é direcionado para o estômago para poder fazer a digestão. Então, quando o sangue é direcionado para o estômago, a ideia é desligar para poder fazer esse trabalho e depois liga de novo. E todas as decisões após o almoço, elas foram um pouco mais complicadas e um pouco mais danosas, porque aí foi o auge da dificuldade. Então, mais uma vez, as tomadas de decisões são roubadores de energia. Quando você tiver a oportunidade de não decidir, se for uma coisa que você consegue delegar, delegue para outras pessoas. Delegue para as outras pessoas. É interessante que na empresa, se cada um já souber o que tem que ser feito, você não precisa estar gastando energia e falando para as pessoas o óbvio. Aqui existe na minha visão de administrador, e eu já falei isso em outros vídeos passados, que as pessoas elas não foram preparadas para poder administrar. Aqui eu sou bombeiro militar e no decorrer da carreira não existe essa preparação para a pessoa ser um líder. Então acontecem muitas falhas na parte da liderança. E quando você não sabe liderar, você deixa escapar a energia, você fica cansado, sobrecarregado e sobrecarrega todas as pessoas. Quando você delega funções, bom, já resolve. Delegou funções, colocou responsabilidades, atribuiu responsabilidades, acabou, você já resolveu boa parte do seu problema. E é interessante que de tudo isso que eu falei, ainda existe um mundo gigante para ser falado, mas essas são, sei lá, a principal norteador de tudo. E desses, o sono é bem importante. Então, uma noite de sono perdida é algo bem danoso, não se recupera. Às vezes quando você tá cansado, significa que você não está atuando no seu propósito. Quem atua no propósito não cansa. Quem segue o propósito não cansa. Quem segue o propósito não desiste. Quem segue o propósito não se sente cansado. Você percebe que quando você corre errado, isso aqui é uma gíria que a gente fala no futebol, ele está correndo errado. Quando você corre errado, você se cansa. Quando você analisa o futebol, e se você não analisou ainda, depois você percebe, porque quando você vai assistir um jogo de futebol, você olha para o jogador que está com a bola. É óbvio, né? Você está assistindo futebol, a atenção está ali para quem está com a bola. Só que eu já fui um jogador de futebol. E dentro do campo, o jogador ele não pode estar com a atenção plena só na bola. Ele tem que estar ligado em outras partes do jogo. Só que quando eu assisto o futebol, eu analiso tudo, inclusive o árbitro. E aí o que acontece? O árbitro, ele não pode correr errado, porque se ele correr errado, ele vai gastar muita energia. O árbitro, ele tem que estar bem próximo da bola. Então, no ataque de um time, ele vai lá. E quando o outro time contra-ataca, ele volta. E ele fica nesse lance de ir e voltar. Só que existe um detalhe. Tem uma técnica para você correr menos. Qual é a técnica para você correr menos? Correr na diagonal. Então, se vocês perceberem, o árbitro ele vai fazer assim, ó, o campo está aqui, certo? Ele vai correr sempre aqui na diagonal, assim ou assim. Quando ele precisa chegar muito rápido, e aí ele corre no meio do campo. Ele está sempre posicionado ali em torno do meio do campo, porque o meio do campo ele consegue chegar rápido em todos os locais. Isso é uma maneira de gastar menos energia.
Então, você vai perceber que à medida que você for se expondo a situações diferentes, você vai começar a analisar a maneira como você vai gastar menos energia para poder fazer isso. É por isso que chegaram as máquinas, para você gastar menos energia, tanto braçal quanto de pensamento. Como de pensamento? É de pensamento. Hoje existem inteligências artificiais. Então, as pessoas elas tendem a querer pensar menos. Só que aí também mora uma coisa perigosa, porque você vai deixar de treinar aquilo que você precisa estar em constante desenvolvimento, que é a sua cabeça. E isso é perigoso. Vale a pena você gastar energia pensando em algumas coisas desse tipo. Por quê? Porque você está trabalhando a sua cabeça. Você está colocando a sua cabeça em exercício. Você percebe que para você ter energia, e foi onde a gente começou a história, você precisa fazer atividade física. E fazer atividade física é empregar energia em algo. Só que essa energia você está empregando é como se você estivesse emprestando. É como se você estivesse emprestando um dinheiro. Você descapitaliza, mas você vai ter um retorno disso. Você tem uma porcentagem a mais de retorno. E aqui a atividade física é a mesma coisa. Você está descapitalizando energia. Só que depois da atividade física, você fica mais energizado, você se coloca em outro estado, as coisas que eram difíceis começam a ficar fáceis porque você está treinado, você colocou o seu corpo em um patamar, e é interessante isso aqui, você coloca o seu corpo em um patamar que no dia a dia você precisa usar aqui. Então, se você já chegou aqui, quando você está usando aqui, ó, tá de boa, você tá suave. Uma pessoa que corre 20 quilômetros, para ela fazer se ela trabalhar se movimentando, se ela fizer 5, tá suave. Agora, se você for uma pessoa sedentária, se você caminhar 5 quilômetros durante o seu dia, no final do dia você está exausto. Então, a atividade física, ela é como se fosse um dinheiro emprestado. Você descapitaliza para você capitalizar mais. Você está emprestando algo ali, você está depositando energia para quando aquilo retornar para você, você está passando. Aqui a gente poderia passar várias dicas aí de como você consegue colocar mais pressão no seu dia. Na verdade, eu vou até botar o nome desse vídeo aí de como colocar mais pressão. Esse vai ser o nome do vídeo. E a gente vai encerrar aí, já tem meia hora falando de como colocar mais pressão. Se você quiser colocar mais pressão na sua vida, você vai pegar esse vídeo aí e vai escrever tudo aí e vai aplicar isso na sua vida. Você aplicando isso aí na sua vida, você vai colocar mais pressão. Olha aí só aparecendo. Aqui deve ser em torno aí de 5h40 e a gente já está colocando pressão. Então, coloca pressão aí que eu vou colocar por aqui e a gente vai estar junto aí durante a semana. Lembrando que essa semana aí vamos dar um time, vamos dar um intervalo que a gente vai colocar pressão lá no Instagram. E aí vocês acompanham porque vai ser bem legal, beleza? Hoje a gente não vai fazer a oração e quando for amanhã a gente tá junto de novo. Valeu, galera. Abração.